Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, os ouvintes da FM 93, os telespectadores da TV Fortaleza, viemos hoje a essa tribuna falar a respeito da exploração sexual de crianças e adolescentes. Sábado próximo, dia 18 de maio, o Brasil inteiro comemora o 13º ano de mobilização em torno do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje, em Brasília, senhor presidente, teremos o lançamento de um novo Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e do MAPEA, que é o mapeamento da exploração sexual nas rodovias federais. São ações que marcam nacionalmente este dia. Aqui nesta casa, na próxima sexta-feira, a vereadora Toninha Rocha já agendou uma audiência pública para tratar desse tema aqui na nossa cidade. A vereadora Toninha Rocha, que é a presidente da Frente Parlamentar em defesa da mulher, da criança e do adolescente, eu que estou também fazendo parte desta frente parlamentar como vice-presidente, estive também na legislatura passada fazendo parte de uma frente parlamentar da mesma forma. Estamos aqui na próxima sexta-feira debatendo esse tema, esse assunto tão importante, tão sério, que nós precisamos discutir em nossa cidade, aqui nesta casa. Mas quero usar desta tribuna para voltar a fazer uma cobrança, senhores vereadores, porque acredito que aqui, esta tribuna, um dos locais mais importantes do parlamento. Em março do ano passado, entregamos a diversas autoridades de segurança do Estado o resultado da CPI de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A CPI foi instaurada em 2011 e durante mais de 6 meses pesquisamos, ouvimos depoimentos e tivemos em loco em diversos locais apontados como pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes em Fortaleza. Vimos e ouvimos depoimentos estarrecedores de jovens que perderam a infância. Crianças que são vitimizadas porque são jogadas à exploração sexual, via de regras, pela miséria, perde a infância, abre mão de sua própria vida enquanto indivíduos, porque não tiveram o direito de optar pelo uso adequado do próprio corpo, e são vitimizadas porque suas falas muitas vezes não são consideradas. E a exploração sexual deixa marcas não só no corpo, mas na alma e no coração. Em Fortaleza, conseguimos vistoriar mais de 75 pontos distribuídos em mais de 12 áreas da cidade. Segundo os depoimentos que pudemos no período colher, havia desde a omissão de proprietários de comércios até a exploração sexual comercial por parte de uma rede. Ouvimos depoimentos como de uma jovem que se apresentou aos nossos colaboradores como Vanessa, de apenas 14 anos de idade, que já era explorada há 1 ano e que assim o fazia para sustentar a sua própria mãe. Ou seja, a miséria lhe roubou a infância. Vanessa nos contou que chegou à situação de exploração levada pelas mãos de uma amiga, como a grande maioria desses jovens. Atualmente, temos ainda várias Vanessas em Fortaleza. Os números são silenciosos, não aparece nas estatísticas realizadas pelos órgãos públicos, ou pelo menos aparece de formas minimizadas. Mas é uma verdade visível, uma realidade com a qual nossa cidade e nossa sociedade convive há muitos anos. Em 1993, há 20 anos atrás,
uma CPI da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Duval Ferraz, já mostrava que Fortaleza tinha áreas onde a exploração sexual comercial de criança era feita abertamente e uma rede havia sido construída. E eu quero dizer aos senhores que dessa CPI do vereador Duval Ferraz, que aconteceu há 20 anos atrás, tratou da exploração sexual, fez esse trabalho, e na época, o ponto mais crítico da cidade era a beira-mar. E essa CPI, que nós tivemos a oportunidade de presidir na legislatura passada, ela foi detectada, como falei agora há pouco, não só mais a beira-mar como ponto de exploração sexual, mas muitos bairros da cidade de Fortaleza, bairros da periferia, assim como o Janguruçu, o Bom Jardim, ali na Avenida Osório de Paiva e tantos outros foram detectados que ali era área e pontos de exploração sexual de criança e adolescente. Mas eu digo para os senhores que de 93 para cá, tivemos uma melhoria nas políticas públicas de proteção à criança, porém são insuficientes para o problema que temos diante de nós. A ação do poder público precisa ser melhorada e ampliada. No momento da CPI, nós tivemos a oportunidade de verificar, juntamente com a vereadora Eliana Gomes, do PCdoB, que foi autora do requerimento para se criar essa comissão parlamentar de inquérito, e aqui eu quero ressaltar o brilhante trabalho da vereadora Eliana Gomes, que foi a relatora da CPI, e que eu tive a oportunidade, como disse, de presidir essa comissão. A vereadora Eliana Gomes, uma mulher que sempre lutou pelos direitos da criança e do adolescente. Passamos aqui 4 anos trabalhando em cima dessa questão, levantando os direitos das nossas crianças, e a vereadora Eliana Gomes foi uma das grandes guerreiras nesse trabalho da CPI. E uma das ações que nós tivemos, que nós fomos atrás, que demos ênfase que deveria acontecer durante o período da CPI, foi uma grande blitz, na verdade 2 grandes blitz que realizamos aqui na cidade, convocando o Ministério Público, convocando a Secretaria de Segurança Pública, todos os órgãos de segurança aqui do nosso estado, juntamente com as secretarias regionais do município, para que houvesse uma grande mobilização na praia de Iracema e na Barra do Ceará. E o resultado dessa blitz foi que muitos bares, restaurantes foram fechados, pessoas que estavam aqui na nossa cidade, turistas que vieram de fora, que vieram de outros países, que estavam aqui de forma irregular, foram levados para a Polícia Federal e reconduzidos aos seus países de origem. Então, esse trabalho que a CPI fez foi um trabalho que marcou a história desta casa com essa CPI. Porém, eu quero dizer aos senhores que a política de repressão a este tipo de crime não pode ser algo sazonal, que acontece quando provocada pela opinião pública ou pelo parlamento. Tem que acontecer todos os dias, como uma das preocupações maiores do nosso estado. Nós não podemos esperar, nós não podemos ficar aqui sempre esperando que o governo faça alguma coisa. O governo tem que estar atento, o governo tem que estar trabalhando dia e noite, noite e dia, para que essa exploração sexual não aconteça, que as nossas crianças tenham os seus direitos garantidos. Eu quero passar aqui uma parte para o vereador Eulógio Neto. Nobre vereador Antônio Henrique, a Vossa Excelência traz uma preocupação sublime, que é a questão da vereador Antônio Henrique, com a parte, ao abuso da exploração sexual de criança e adolescente. Nós estamos nessa semana e abri ontem no Pinga Fogo essa preocupação da exploração no nosso estado e no nosso município, sabendo que já apresentei números de 2011 e já estou recebi da minha assessoria agora que chegou um pedido nosso ontem da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde eu faço parte lá como membro do Fórum Nacional,
dados atuais e amanhã irei apresentar aqui. Sendo que tudo que a Vossa Excelência fez no mandato anterior traz um resultado para o dia de hoje, né? Todos os vereadores que estiveram imbuídos, tentando trazer a dignidade para a criança e adolescente, a proteção. Eu vou muito além do que eu conversei há pouco, junto com o Pedro Sampaio e o Carlos Federico, que falta compromisso e responsabilidade dos gestores constituídos. Eu coloco muito claro, eles acabam sendo imorais em não defender e não garantir o direito pleno da criança e do adolescente. Repito, se tornam imorais todos os prefeitos que não garantem o direito da criança e do adolescente no seu município. E Fortaleza, até hoje, não mostrou o significado real de garantias do direito da criança e do adolescente. E isso a nível gestores, sabendo que está mobilizado, todos os atores, todas as pessoas, os conselhos tutelares estão batalhando, trabalhando arduamente para tentar garantir isso, em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo belíssimo pronunciamento, continue nessa bandeira, estarei aqui para colaborar com a Vossa Excelência. Parabéns. Vereador Elógio, eu agradeço o seu parte e eu tenho conhecimento também vereador, do seu trabalho como conselheiro tutelar e agora como parlamentar, que tem levantado também essa bandeira, e eu creio que aqui nós iremos contribuir bastante para fazer um bom trabalho no desenvolvimento das nossas crianças. Eu gostaria de pedir ao vereador Eloy, que a gente tem ainda algumas palavras para concluir, e o nosso tempo já está terminando. Passa, secretaria, vereador Eulógio Neto. Pedir aí uma parte, pela ordem em seguida. Mas eu quero dizer que, além disso, nós temos que construir políticas públicas que elimine ou que trabalhe diretamente com os pontos mais críticos, onde aumenta a vulnerabilidade de jovens diante deste problema. Não podemos devolver a infância de quem as perdeu, mas temos o dever de evitar que novas infâncias venham a ser destruídas. Embora saibamos que estas violências são praticadas muitas vezes, senhor presidente, por pessoas da própria família e da própria cidade, nossa preocupação cresce com a proximidade da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, dois eventos mundiais que devem tra Copa. Temos que agir e agir agora. Se as obras de mobilidade urbanas são importantes, e o são, mais importante ainda são a vida e a infância de nossas crianças. A omissão do poder público, neste caso, pode comprometer todo o legado que venhamos a ter com esses dois grandes eventos. Os resultados da CPI foram entregues em março do ano passado. Agora, como presidente daquela comissão, sinto-me no dever de agir. Estou oficializando ao secretário de Segurança, ao superintendente da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da Justiça, para que esta casa possa tomar ciência das providências tomadas para apurar as denúncias encaminhadas à época para as autoridades. Seria importante que a cidade soubesse que medidas foram tomadas a partir daquele levantamento. Como afirmei anteriormente, esta é uma luta diária que precisa ser levada a cabo por todos nós. Que todo o nosso esforço não seja em vão. Enquanto houver Vanessas em Fortaleza, este parlamento deve cobrar das autoridades políticas públicas de combate e de prevenção. Uma sociedade que não cuida de suas crianças não terá futuro, morre de vergonha. É só isso, senhor presidente, e eu agradeço a tolerância, porque nós tínhamos que falar esse assunto hoje, e eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Mas eu sei que nós estamos aqui caminhando para fazer um trabalho onde as crianças e os adolescentes da nossa cidade terá o retorno garantido dos seus direitos, que é direito adquirido para todos eles. Muito obrigado.